Como vocês sabem, nós estamos estudando esse tema dentro da carta aos Efésios, unindo todas as coisas, trazendo integridade à nossa vida, né? E uma das coisas que a gente muitas vezes não percebe é que a nossa própria cultura denuncia essa falta de unidade das coisas. A nossa própria cultura mostra o quanto ela está desconexa entre ela própria. Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui, vocês que gostam de música, devem conhecer esta música, Capital Inicial, Mais. Olha só que interessante o que diz a música. É sempre frio, é tão estranho. Podia ser perfeito, mas foi o quê? Foi o quê? Quebrado. Podia ser perfeito, mas foi quebrado. Caindo no vazio, do lado errado, não há nada que eu possa fazer a não ser sair sem destino, cantando o novo hino dos descontentes. Perceba uma realidade que o autor da música, o poeta, demonstra aqui pra gente. Era tudo para ser o quê? Perfeito, mas foi quebrado. Olha o sentimento que ele tem. Ele vê que a vida dele, de alguma forma, está desconexa. Não está integrada. Ele fala, olha, poderia ser perfeito. Ele sente a necessidade de perfeição na vida, de unificação de todas as coisas, mas ela foi quebrada. Ele não coloca isso, mas nós podemos, como cristãos, responder o porquê foi quebrada e porquê a nossa vida está desconexa. O pecado. O pecado quebra a nossa intimidade com Deus, tira a nossa conexão um com os outros e faz da nossa vida esse grande vazio que ele denuncia. E agora perceba o que ele vai dizer. Veja o que o autor do texto diz ainda. Ele vai dizer assim, ó, não há nada que eu possa fazer. Eu não encontro solução em mim mesmo. Eu não encontro solução em mim mesmo, eu não encontro solução nas minhas potencialidades. Tudo que eu faço, tudo que eu busco, de alguma forma parece ser ainda vazio. Não há nada que eu possa fazer agora que vai mudar a realidade de quem eu sou. Perceba como a nossa sociedade vive num tremendo desespero. E é estranho, né? Nós cantamos uma música tão, às vezes, profunda, porque, perceba, há coisas belas e boas provém de Deus por causa da graça comum do Senhor. A graça comum de Deus paira sobre todas as coisas e sobre a bela e boa música brasileira. Sobre a bela e boa música brasileira, nós podemos ter certeza que existem resquícios do amor e da graça de Deus sobre a vida de todas as pessoas. E o autor dessa música mostra essa realidade. Ele sente um vazio, ele sente uma desconexão, e perceba a diferença. Nós cantamos, ou a sociedade que nós estamos inseridos, canta essa música em um show onde existe o quê? Uma tremenda cartaz emocional juntos, né? Todo mundo cantando, às vezes pulando, às vezes gritando. Mas eles estão gritando o quê? O hino dos descontentes. Eles estão sem propósito algum. Perceba que na nossa sociedade, o que falta às vezes é propósito na vida. Ou melhor, uma das coisas que mais vem de livro hoje, na nossa cultura, é uma busca por propósito. Não só livro, vem de cursos. Se você olhar na internet, existem cursos a rodos, da mais diferente forma de pessoas, jeitos, maneiras, meios, para você encontrar o quê? O seu propósito, algo que te falta. Mas perceba uma coisa, a nossa cultura, e nós mesmos, como diz o autor, e olha só, não estou nem citando a Bíblia, hein? Como diz o autor da música, um cara altamente secular. Ele olha para ele e diz, eu não tenho resposta em mim mesmo, eu não consigo responder às minhas dúvidas. Por isso que a gente está lendo Efésios. Porque a carta de Efésios traz essa resposta. Que esse cara talvez ele tenha, eu nunca tenha ouvido, mas nós estamos sabendo dessa resposta. Paulo está nos ensinando que nós temos, sim, uma identidade. Veja, quando nós caminhamos em Efésios, nós percebemos essa realidade. Paulo está nos conduzindo a explorar a nossa identidade em Cristo Jesus.
E essa identidade em Cristo Jesus, consequentemente, irá nos dar o quê? Propósito. Vai firmar quem nós somos, da onde nós viemos, e mais ainda, a identidade em Cristo Jesus não nos dá simplesmente o que e o como, nos dá o porquê, que é o mais importante. O mais importante, a pergunta mais importante que nós muitas vezes precisamos responder é o porquê, não o como. A nossa sociedade tenta esfregar na nossa cara o como fazer as coisas. Ou o porquê fazer, ou o que fazemos. Mas muitas vezes ela não nos dá o quê? O porquê nós fazemos. Diante disso, diante dessa realidade, Paulo então nos ensina a orar. Encontramos uma poderosa, no capítulo 3, de 14 a 21, nós encontramos uma poderosa oração de Paulo pelos discípulos de Efésio, com palavras carregadas de fervor e convicção. Ele suplica para que ele se liberte de uma ortodoxia fria e se entregue ao verdadeiro cerne do cristianismo. Com isso, nós chegamos no capítulo 4, ao qual nós estamos estudando desde a semana passada. E no capítulo 4, até o final da carta, ele aborda como devemos viver a resposta a essa identidade em Cristo Jesus. Como nós vimos já, Paulo então nos mostra, ou nos exorta a igreja de Efésios e nos exorta a cultivar a unidade, a utilizar seus dons e a buscar um crescimento contínuo na maturidade espiritual, caminhando sempre rumo a uma fé mais profunda e significativa. Perceba então que nós estudamos. Uma igreja vibrante é marcada pela unidade, uma igreja vibrante é marcada pela diversidade, e uma igreja vibrante é marcada pela maturidade. E hoje é o que nós vamos ver isso aqui. A maturidade, e aqui tem uma coisa que eu não abro mão. Dentro das igrejas, da comunidade, as pessoas que eu discipulo. A maturidade para um cristão não é uma opção. A maturidade para o cristão não é uma opção. Na nossa sociedade, talvez possa ser. Porque veja só, a cada ciclo de anos, de 10 anos, a cada ciclo de décadas, a ONU ela faz a revisão da idade do adolescente jovem. E cada vez mais a idade do adolescente jovem ela é amplificada. Ela é amplificada. Né? Hoje nós temos verdadeiros adolescentes. Nós temos verdadeiros adolescentes porque tem pessoas que se julgam maduras, mas na verdade não são maduras. Então, dentro de uma comunidade cristã, ou dentro daqueles que caminham na espiritualidade cristã, a maturidade não é uma opção. Não é uma opção. Ela faz parte da nossa caminhada. Paulo, então, não somente em Efésios, mas em outras cartas, vai usar um termo que é o teleios. Então, quando eu estou falando aqui de maturidade, eu não estou falando de maturidade na ótica da nossa cultura ocidental. Eu estou caçando o termo que Paulo vai usar. E Paulo vai usar o termo teleios, que significa o quê? Quando falamos sobre maturidade no contexto bíblico, é importante refletir sobre o significado da palavra grega teleios, que é frequentemente utilizado tanto no âmbito filosófico quanto o quê? Teológico. Essa palavra pode ser traduzida como perfeito ou completo, íntegro, inteiro, unificado. O conceito de teleios abrange a ideia de alcançar um estado de maturidade, integridade e plenitude. Na filosofia, o conceito de teleios está infinitamente ligado ao desenvolvimento e à realização plena de algo ou de alguém. Pode referir-se à busca por perfeição moral, intelectual ou até mesmo espiritual dentro do âmbito filosófico. Isso como um cumprimento a seu próprio objetivo específico. Diversas correntes filosóficas utilizam esse conceito para descrever um estado em que algo atinge a sua finalidade,
que algo atinge o seu propósito, quando ele descobre a sua missão. Na teologia, o termo teleios, ou seja, quando a gente está falando da espiritualidade bíblica, o termo teleios é empregado para descrever o processo de crescimento espiritual e amadurecimento da fé cristã de um discípulo. Ele enfatiza a jornada, ou seja, a maturidade na espiritualidade cristã não é a chegada, é a jornada. É a jornada. Então não tem uma chegada à maturidade. Ou seja, dentro da espiritualidade cristã, a maturidade é ganhada dia após dia, dia após dia, e não tem fim. Ou seja, o que nós precisamos entender? Que na nossa caminhada, o nosso crescimento não tem fim. Não adianta você falar, eu tenho 280 anos de igreja. Já ouvi todos os professores, já ouvi todos os sermões, e você falar assim, eu estou pronto. Você não está pronto. E talvez nunca esteja. Porque a maturidade dentro da espiritualidade cristã tem a ver com a sua jornada, com a sua caminhada. E essa maturidade, ela está em busca do caráter de Cristo, de cumprir o seu propósito, de encontrar a sua missão, a sua vocação. Esse conceito, teleios, ele é encontrado em diversas passagens das Sagradas Escrituras, onde os cristãos são encorajados a buscar e a desenvolver as virtudes cristãs, alinhando a sua vontade, alinhando a sua vocação, alinhando a sua existência com a vontade de Deus. Ou seja, o termo teleios está falando sobre santificação. Aqui, então, existe um porém, um ponto. E eu gostaria de deixar isso muito claro para vocês. Isso precisa ficar claro para vocês. Como nós reformados, nós cremos que a nossa salvação não é pelas nossas obras, ok? Está todo mundo aqui comigo na mesma página? A nossa salvação não tem nada a ver com porque eu sou bom ou não sou bom. A salvação é um mérito de Cristo. Certo? Estamos juntos? A salvação é um mérito de Cristo. Aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não imbui em mim se eu vou estar salvo ou não. Porque o que foi feito na cruz, como diz o nosso papai Calvino, é altamente o quê? Eficaz para a minha salvação. Ponto. No entanto, ponto aqui. Salvação, tudo certo. Santificação, os teólogos vão dizer o seguinte, que a santificação é uma sinergia, é uma obra conjunta, é uma cooperação entre você e a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tanto que em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, não apagueis o quê? O Espírito. Não abafem o Espírito. Ouçam o Espírito. Veja, Paulo ele vai fazer várias afirmações dessas, dizendo, você precisa ouvir o Espírito, você precisa estar sensível ao Espírito, o seu coração precisa ser renovado, vistam-se de um novo homem, se dispam do homem antigo. Essas realidades aqui é uma realidade de sinergia. É você e a ação do Espírito Santo na sua vida. Então, o que Paulo está dizendo aqui agora não tem a ver com o que Paulo disse no capítulo de 1 a 3. Porque de 1 a 3 ele está afirmando o quê? A nossa identidade e a nossa salvação. Calma aí, desculpa. Tem a ver sim. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar à fita. O que Paulo disse aqui tem a ver com aquilo que ele disse no capítulo de 1 a 3 sobre a nossa salvação. Porque é um desdobramento daquilo que Cristo fez pra gente, ou por nós. Então esse desdobramento da salvação vai atingir o quê? A maturidade. Então se de fato, você passou por uma experiência com Cristo Jesus, que o Evangelho fez sentido à sua vida, você vai falar assim, poxa, eu preciso crescer nessas áreas. A preocupação, a maturidade, a preocupação de crescimento, a maturidade, é algo que está no seu coração. Você não está indiferente a isso.
Então, diante disso, eu gostaria de tirar 4 lições rápidas, porque o professor da manhã tomou meu tempo do sermão. Então, vou falar, se sairmos tarde, a culpa é do professor. Quero dar para vocês 4 princípios. E o primeiro princípio é o seguinte: maturidade envolve semelhança com Cristo. Eu queria que você não desligasse o seu coração neste momento, porque eu sei o que você está pensando. Pastor, é impossível ser semelhante a Cristo. Eu concordo. Em partes. Em partes. Porque olha o que o texto bíblico está dizendo. Verso de número 12. O final do verso 12 até o final do 13. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A imagem final da maturidade aqui é Cristo. Uma estatura medida pela plenitude de Cristo é o que Paulo está dizendo. Então, a plenitude de Cristo é uma expressão de conclusão ou completude. Isso faz todo sentido. Nosso objetivo é ser como Jesus. Devemos desejar que as qualidades e o caráter de Cristo, mencionados por Paulo nos versículos de 2 a 3, estejam presentes em nossas vidas. Devemos ansiar pelo crescimento individual e coletivo na maturidade. Cristo está trabalhando em nós e através de nós, moldando o caráter dele. Ou seja, o que você precisa perguntar sempre? Eu estou mais parecido com Cristo? Eu estou mais parecido com Cristo? Cristo tomaria essas decisões que eu tomo? Cristo falaria do jeito que eu falo? Segunda-feira passada eu estava dando aula na escola de líderes aqui da nossa igreja. E em determinado momento, não me lembro o porquê, mas a gente chegou na seguinte indagação: qual é a principal missão da igreja? O que uma igreja cristocêntrica faz? Uma igreja cristocêntrica, ela prega a Cristo ou ela é submissa a Cristo? Dá para a gente dividir as duas coisas? Gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Por favor, me ajudem. Uma igreja cristocêntrica, o pessoal que estava na escola de líderes, não vale falar nada. Fica quieto aí. Uma igreja cristocêntrica, ela prega a Cristo? Sim ou não? Sim. Mas existem igrejas que pregam a Cristo e podem não ser submissas a Cristo? Então, a conclusão que nós chegamos é que uma igreja cristocêntrica, que quer se tornar a imagem e semelhança de Cristo, e veja só, mais uma vez, assim como eu falei já várias vezes nesse encontro, eu falei para os líderes e falo para vocês, igreja não é isso aqui. Isso aqui é muito legal, mas isso aqui não é igreja. Prédio não é igreja. Igreja somos o quê? Nós. Então, se semana que vem, esse prédio aqui pegar fogo, não vai pegar, fica tranquilo que o presbítero Paulo está fazendo uma reforma para não pegar fogo esse prédio. Mas se acontecer qualquer coisa com esse prédio, fora das nossas forças, e nós tivermos que nos reunir no Recanto da Amizade ou em qualquer outro lugar, a igreja vai estar reunida lá? Sim. Porque nós não somos templocêntricos, nós somos cristocêntricos. Mas para você ser cristocêntrico, você precisa ter uma coisa, não somente pregar a Cristo, mas você precisa estar submisso a Cristo. Agora, qual é mais fácil? Vamos aí, qual é mais fácil? Pregar é mamão com açúcar.
como diria o pessoal de Votorantim, eu acho. Mamão com açúcar. Fácil. Falar é fácil. O difícil é você trazer a sua fala para a realidade. Então, quando Paulo está dizendo, olha, você precisa se tornar alguém maduro, é você sair da sua fala, do seu blá blá blá, da sua cosmovisão, talvez, aonde você só aprenda, só fale. E não traga essa realidade para a prática. Nós, então, meus irmãos, nessa comunidade, precisamos nos tornar uma igreja cristocêntrica. Nós precisamos. Há uma necessidade. Todo mundo fala de avivamento. Ai, avivamento. Daí o pessoal acha que avivamento é erguer as mãos, acha que avivamento é dar pirueta, né? Acha que avivamento é falar em línguas estranhas, acha que avivamento é o raio que o parta. Deixa eu te dizer o que é avivamento. Deixa eu te dizer o que é um verdadeiro avivamento. É a igreja estar submissa à vontade de Cristo. Ponto. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando a igreja se coloca debaixo da vontade de Cristo, despe das suas próprias vontades e cumpre a sua missão. E olha para o seu propósito final. Isso é avivamento. Avivamento não é frenesi. Avivamento é estar fazendo a vontade que Cristo nos mandou fazer e acabou. E se nós fizermos isso, independente se você gosta de levantar a mão ou não, se você gosta de bater palma ou não, se você gosta, do que você gosta, não me interessa. Se você estiver fazendo a vontade de Cristo, você estará em avivamento. Pegaram? É isso que Paulo está dizendo aqui. Então perceba, este é o primeiro ponto. Maturidade envolve você se submeter a Cristo. Ser semelhante a Cristo é você se submeter a Ele. É você fazer as perguntas certas. Agora veja, existe um desdobramento desse primeiro ponto. Então, estamos partindo da semelhança. Então guarda aí, semelhança. Segundo, vamos lá, já passei aqui. Maturidade envolve estabilidade doutrinária. Percebam a realidade. Não adianta nada você falar, quero ser semelhante a Jesus, mas você não conheceu Cristo. Vai ser semelhante ao quê? Ao Cristo do seu coração? Esses dias eu recebi uma mensagem de um jovem. Ele falando assim, pastor, eu não concordo muito com essa visão reformada da igreja. Porque a visão... Mas no final de tudo que ele dizia, que ele não concorda, eu estou para responder ele na segunda-feira, assim, bem calmamente. Vou responder. Mas uma das coisas que me assustou foi ao final da frase. Ele falou assim, porque a minha visão, olha só o perigo disso. A minha visão, a minha interpretação me deixa mais feliz. Qual é o erro dessa fala? Qual é o erro dessa fala? Minha visão. Minha interpretação. E a última coisa que é a pior de todas, me deixa feliz. Porque o que nós estamos buscando não é a nossa felicidade aqui. O que nós estamos buscando é a glória de Cristo. Então, independente se eu gosto ou não da visão, se eu acho bacana ou não o que Jesus está fazendo, independente. O importante é glorificá-lo. Eu ser feliz é algo marginal à realidade das Sagradas Escrituras. E eu sei, isso não é confortável para a gente. Porque a nossa sociedade, a nossa cultura,
Quando nós cantamos o hino dos descontentes, nós estamos descontentes porque nós não atingimos a nossa felicidade. Nós tentamos buscar a felicidade a todo custo, mas nós falhamos. Agora, veja o que Paulo vai dizer sobre isso. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Perceba o que Paulo está dizendo. Olha só, quando ele fala o compartilhamento de uma mesma visão, missão e valores nos impulsiona para o crescimento, unificando nossa caminhada e objetivos. Paulo está dizendo o quê? Unidade da fé e unidade do quê? Do conhecimento. Paulo menciona a necessidade de crescer em nosso conhecimento da verdade. No versículo 13, ele destaca que o crescimento da unidade da fé no corpo de Cristo, ou seja, o corpo da doutrina e do conhecimento do Filho de Deus, que envolve tanto o intelecto quanto o coração, como diz Filipenses capítulo 3, verso 10. No versículo 14, ele ressalta que não devemos mais ser crianças, levados de um lado para o outro, por um vento de doutrinas. As crianças são ingênuas, facilmente enganadas. Falsos mestres podem se aproveitar delas e levá-las para diferentes direções. Esses mestres enganosos atacam os crédulos com afirmações falsas. Mas perceba uma realidade. Paulo está colocando aqui visão, missão e valores em comum. Uma igreja que tem missão, visão e valores em comum, ela cresce. Agora, deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu sacar algo da cultura secular para você ver que não é só papo de Bíblia aqui, né? Porque a gente acha muitas vezes que esse negócio que eu estou falando é só papo de Bíblia. Olha aqui o Simon Sinek, um consultor renomado, em seu livro Comece pelo Porquê, ele diz sobre unificação de valores, visão, missão e valores. Em relação à missão, visão e valores compartilhados, Simon Sinek enfatiza a importância de ter um propósito claro, significativo para uma organização ou equipe. Ele está falando aqui de empresas, mas eu vou fazer a ponte. Segura a onda. Ele argumenta que, em vez de se concentrar apenas no que e como de uma empresa, o essencial começa pelo quê? Pelo porquê. Pelo porquê. Em outras palavras, olha só, em outras palavras, é crucial entender a razão de existir da organização. Em outras palavras, às vezes você pode estar dentro de uma igreja, de uma comunidade de fé, e você não entende a razão pela qual a igreja existe. E aqui talvez seja o seu erro doutrinário, porque você pensa que a razão pela qual a igreja existe é servir você. E não é. E não é. Veja, o Simon, parece coisa da Bíblia isso, né? Mas vamos lá. O Simon vai dizer o seguinte: qual é os efeitos do porquê? Permite que todos os membros trabalhem em sintonia. Quando eu sei a razão do porquê nós estamos aqui, do porquê a igreja existe, todo mundo se engaja e trabalha em sintonia. Cria uma cultura forte e coesa. Gente, nós precisamos criar uma cultura forte e coesa em torno das nossas crianças. Existem várias ideologias. Seja o colégio. O meu filho trabalha. Deveria estar trabalhando já. Estou brincando. Não vai me denunciar. Não vai me denunciar, pelo amor de Deus. Meu filho estuda em um colégio cristão da cidade. E quando você pensa assim, num colégio cristão eles estão seguros. Mentira! Não estão seguros. Não estão seguros. Por quê? Porque o cristianismo, ou o pseudo-cristianismo, que o colégio evoca,
não complementa e não aumenta em nada. Pelo contrário, talvez prejudique a fé do meu filho. Porque nem todo mundo que está lá entende, compreende, percebe a visão clara das Sagradas Escrituras, do porquê Deus nos fez e porquê a igreja existe. E as ideologias estão tentando tragar os nossos filhos, roubar o coração dos nossos filhos, fragmentar o coração dos nossos filhos. Percebam, os nossos adolescentes são altamente fragmentados. Você já ouviu uma conversa de adolescente? Pergunta, você consegue entender? Eles mudam rapidamente de assunto, eles não terminam um pensamento. É um negócio doido. Eu não tenho filho adolescente, mas o Arthur parece um adolescente. E eu falo, Jesus amado, me ajude. Porque se já está difícil com 9 anos, com 12 eu não vou saber o que vou fazer. Sexta-feira eu fui a Campinas a participar ali de um evento de um amigo meu muito querido que eu discipulei. Ele pediu para minha família estar lá e eu fui da família dele. E estava lá, a filha mais velha dele tem a mesma idade do Arthur. Nós estávamos olhando e falando assim, meu Deus, daqui 9 anos... eles vão estar pedindo a chave do nosso carro. Porque daqui 9 anos o Arthur tem 18. E eu estou orando agora para que Jesus volte antes dos 18 do Arthur. Porque eu teria, assim, um momento, né? Você pensou, Fábio? Antes dos 18, né? Já pensou aquele que está preparando o casamento da filha? Antes do casamento da filha, Jesus volta. Não, Jesus espera um pouco. Mas vamos lá. O terceiro ponto. Cria um senso de pertencimento e compromisso. Quando nós sabemos o porquê da existência da igreja, nós temos o quê? Um senso de pertencer. Eu pertenço a isso e compromisso de trabalho. Agora, perceba, se isso funciona no meio secular, isso deveria funcionar dentro da nossa comunidade. O Simon Sinek, então, ele termina falando sobre o ciclo de ouro dele. Ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim, as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. E tem todo sentido. As pessoas, para a igreja, as pessoas não se engajam com a gente pelo o que fazemos. Perceba, nós temos várias ações sociais aqui na nossa igreja. Várias ações. Distribuímos cestas básicas. Fazemos e fazemos e fazemos. E temos, dentro dessas ações, temos pouco retorno. Não que nós vamos parar de fazer, meus irmãos. E não, nós não estamos pensando nos retornos. Mas isso aqui, o que nós fazemos muitas vezes, como ação social, é o que fazemos. A partir de agora, nós precisamos demonstrar para as pessoas o porquê nós fazemos. Porque o porquê fazemos é o que toca o coração das pessoas. Era entender que nós estamos fazendo aquela bondade não porque nós somos bons, ou porque nós devemos fazer, ou porque devemos algo à sociedade. Mas porque o Deus todo misericordioso e amoroso, através das minhas ações, demonstram que Ele está perto daquele que precisa. É o porquê nós fazemos. Então veja, o apóstolo Pedro ele vai falar disso praticamente quando ele diz assim, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Perceba aquilo que nós falamos no começo da nossa mensagem. Cristo precisa ser o Senhor do seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir o quê? A razão, o porquê da sua esperança. A pergunta é, você sabe, você conhece, você entende, você sabe o porquê do Evangelho? Se você não entende o porquê do Evangelho, se você não tem uma resposta, você precisa, a partir de agora, ter essa resposta. O porquê a igreja existe?
Se você não tem uma resposta, se você faz parte de algo que você não sabe o porquê, me desculpa, você precisa saber. O porquê essa igreja existe. O porquê homens e mulheres no passado se esforçaram tanto para que essa igreja continuasse existindo. Em terceiro lugar, deixa eu colocar aqui o terceiro. Porque o professor da manhã não vai deixar eu falar tudo que eu tinha para falar. Então eu vou pôr terceiro aqui. Terceiro. Maturidade envolve verdade unida ao amor. Maturidade envolve verdade unida ao amor. Veja, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor. O que Paulo está dizendo aqui? A verdade não deve sufocar o amor para ser estabelecida. E o amor não deve comprometer a verdade para ser manifestado. Está aqui. A verdade não deve sufocar o amor para ser estabelecida. Porque tem gente que fala assim, eu digo a verdade e eu não me importo com as pessoas. Você está errado. Você está errado. Você tem que dizer a verdade. Você não pode negociar a verdade. Porque a gente não vai negociar a verdade porque nós somos tão fofinhos e amorosos. Não! Nós vamos ter que conjugar essas duas realidades. A verdade com o amor. O amor com a verdade. Um não pode sobrepor os outros. Por quê? Porque ambos, em Deus, são características de Cristo Jesus. Ou não? São. Se são características de Cristo Jesus, e Ele conjugou os dois, e se nós somos pessoas que caminhamos em maturidade para o caráter de Cristo, nós precisamos conjugar essas duas realidades. A verdade e o amor não podem ser subtraídos um pelo outro. Deus deseja que nós compartilhemos a verdade um com os outros. Isso deve ser sempre feito com amor. Devemos valorizar a verdade, porque na verdade, olha, eu vou falar duas coisas, mas vamos lá. Devemos valorizar a verdade, porque a verdade nos evangelhos é uma pessoa, o próprio Cristo. A verdade nos evangelhos, ela não é uma verdade subjetiva. A verdade nos evangelhos não é um conceito. A verdade nos evangelhos é o Cristo ressuscitado. Então nós não estamos falando de conceitos. Mas quando nós falamos da verdade dentro do conceito do evangelho, nós estamos falando do nosso Cristo. E o amor nos evangelhos não é um sentimento. Não é um sentimento. A cultura tenta dizer que o amor para nós é um sentimento. Como diz, eu estou hoje cheio das músicas. Eu acho que é o Tom Jobim. Que diz que o amor endure quanto Vinícius. Que ele diz o quê? Que seja eterno enquanto dure. Eu só errei, mas eu estou meio musical hoje. Talvez eu esteja meio apaixonado pela minha esposa, logicamente. Pela minha esposa. Não pense em outra coisa. Que seja eterno enquanto dure, e isso é um sentimento. A nossa cultura prega que o amor é um sentimento, e daí você, jovenzinho, que gosta daquele sertanejo universitário, que é horrível, mas gostam, perceba, tudo lá é sentimento. Eles falam de amor e desvalorizam o amor. A nossa cultura desvaloriza o amor a um ato físico sexual. E o amor bíblico não é isso. Não é isso. O amor bíblico é uma abnegação. O amor bíblico, ele é sacrificial. O amor bíblico olha primeiro para o outro, ao invés de olhar para o seu próprio umbigo. O amor bíblico, ele busca a felicidade do outro. Busca a felicidade do outro. Então, se você está procurando um relacionamento, se você está casado, e o negócio está ruim, você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, você quer a minha felicidade ou a sua?
Não faça isso agora porque vai dar PT. Faz depois. Faz depois porque não é hora de DR no culto. Mas depois você faça, você olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte para ela, porque o amor de Cristo é o amor que procura o bem-estar do outro, do próximo. Não é um sentimento, são atitudes, são decisões. Eu decido, a despeito de tudo, a despeito do tempo, eu decido ficar com a minha esposa. Eu não vou trocar a minha esposa. Porque eu sei que com o tempo as coisas mudam. Todos nós mudamos. Depois de 3 gravidezes ou gravidez? Gravidez? Então tá. Vou em você aí, minha irmã. Olha. Depois de 3, o corpo muda. Mas você precisa ter uma decisão séria no seu coração de fidelidade. O amor, ele é então o quê? Uma decisão. Ele pode ter o início como uma paixão, mas ele é uma decisão. Ele é uma decisão. Eu aprendi isso com meu pai. No final da vida da minha mãe, o meu pai teve que cuidar da minha mãe em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Dar banho, limpar, tudo que você possa imaginar. E o meu pai, eu nunca vi o meu pai tão amoroso e tão feliz em cuidar da minha mãe. Ele nem parecia o mesmo homem. Porque ele fez uma opção de fidelidade e de proximidade. Não era um papel, não era um sentimento que aproximavam o meu pai da minha mãe. Não era nem mais um ato físico, porque isso já não existia mais. Mas era a decisão de permanecer junto. Pessoas que buscam a sua própria felicidade, não a do outro. Eles descartam os outros nos piores momentos. Nós descartamos o outro, pode perceber. Com a medida do tempo, dentro dos casamentos, nós conhecemos as pessoas a partir do 5º ano de casado. Na verdade, nós começamos a conhecer alguém a partir do 5º ano de casado. Porque até o 5º ano, você mantém ali uma lua de mel razoável, não mantém? Mantém ali, né? Mas a partir do 5º ano, parece que as coisas mudam. E você começa a conhecer a pessoa. E por que pessoas se divorciam? Porque não tem uma decisão firme de permanecer. Porque o amor é um sentimento. Ora, eu casei com fulano de tal, porque fulano de tal, quando eu casei, minha esposa pode dizer isso. Quando casou comigo, fulano de tal era magrinho. Tinha cabelo. Era tudo no passado que minha esposa pode falar de mim. Mas se ela não mantém uma decisão firme a meu respeito, ela que é muito mais bonita do que eu, e eu não sei, eu sei disso, ela poderia se aventurar com outra pessoa. O amor é uma decisão firme de se unir a alguém. Cristo Jesus, e aqui está a beleza do Evangelho. Cristo Jesus teve uma decisão firme de se unir a nós naquela cruz. Não foi pela sua beleza. Não foi porque você é legal ou pelas suas virtudes. Mas foi uma decisão firme que ele teve por você. Por isso que ele insiste que nós tenhamos
a mesma. Quarto e último. Maturidade envolve serviço, então. Maturidade, então. Lembra que eu falei que era uma progressão? Vamos encarnar agora a maturidade. A maturidade envolve serviço. Olha o que o texto diz. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada um realiza o quê? A sua função. Quando eu me engajo, quando eu faço parte. Por quê? Porque eu sei, vamos voltar, eu sei o porquê do evangelho. Eu sei o porquê da existência da igreja. Agora eu sei servir. E eu vou servir da maneira certa. Não para realizar os meus desejos. Não para eu me sentir amado porque eu servi. Porque tem gente que serve para se sentir amado. Para se realizar. Não. Tem um cara, minha última história, e a gente encerra aqui, tá bom? Eu pastoreava em Campinas e tinha um rapaz chamado Daniel. E lá nós temos a projeção como aqui, mas nós tínhamos uma coisa diferente. Nós passávamos, quais seriam as entradas do culto todo? Como nós tínhamos um culto atrás do outro, pela manhã, como o lugar não comportava a comunidade, nós tínhamos um lugar para 300 pessoas, a igreja tinha 2.000 pessoas, então a gente fazia um culto atrás do outro na parte da manhã. Então a gente ensaiava como que ia ser para a gente não perder o tempo, sabe? Para não perder o tempo, porque não dava para perder, porque senão uma galera ia ficar esperando. E daí a equipe de louvor, no culto do domingo de manhã, o primeiro culto era às 9. A equipe de louvor os músicos chegavam às 7 da manhã. 7 da manhã, para passar só os instrumentos. 8 horas os vocais chegavam e passavam as vozes com os instrumentos. O Daniel, ele não era músico, ele não era do vocal. Daniel, ele era o cara da mesa de som, o cara da projeção. O cara da projeção. E ele chegava, sabe que horas? Com os vocais. 8 horas da manhã. Estava lá o Daniel. E ele chegava e falava assim, uma vez eu cheguei para o Daniel e falava, por que o Daniel? Todos os outros chegam 20 minutos antes, quando a gente vai passar todo o culto, como que vai entrar, fazer as entradas, o tempo das músicas, tudo. Ele chega 20 minutos antes para passar junto. Um dia eu perguntei para o Daniel, falei, Daniel, por que você chega tão cedo assim? Ele falou, pastor, ele é o cara da projeção. Pastor, é tão importante o que eu faço para a igreja, que eu não posso errar o tempo da projeção. Eu tenho que saber exatamente a hora que a música vai virar, a hora que a música vai voltar, porque eu não posso errar. Toda a igreja depende do meu dedo para entrar no momento certo. Eu falei assim, olha só. A gente só lembra do cara da projeção quando ele esquece de passar o slide aqui, não é verdade? E você fica com raiva dele, ô miserável. Passou a música, eu não sei, né? Mas o Daniel, ele tinha uma consciência do quê? De corpo. Ele não estava passando a música para o pastor, ele não estava passando a música para a banda de louvor, para o ministro de louvor, ou qualquer outra pessoa do coral. Ele estava passando a música para quem? Para a edificação da igreja. Qual que era o dom do Daniel? O dom de passar a música no culto. Isso não tem lá nas listas, né? Mas ele fazia tão bem feito que aquela pequena atitude dele glorificava a Deus.
Como que você, então, experimenta essa realidade? Deixa eu te mostrar uma coisa. Formação. A doutrina me ensina o quê? A amar a Deus sobre todas as coisas. A doutrina me ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e a amar o Evangelho sobre todas as coisas. A comunidade me ensina ao quê? A amar os outros, uns aos outros. Então, a comunidade, ela me ensina o quê? A amar uns aos outros. A missão me ensina o quê? A amar o próximo. E aqui, gente, no centro, é o reino tangível. É o reino visível de Deus. Quando você está nessa intersecção de amar a Deus, uns aos outros e ao próximo, o reino fica tangível, fica real. Eu gostaria de convidar você a experimentar desse reino nessa manhã. A você formatar o seu coração, para que você possa experimentar o reino tangível de Deus. E como tudo isso começa aqui, na mesa da ceia. Você examinando o seu coração. Paulo vai dizer, cada um examine o quê? Seu próprio coração. Aonde você está errando? Aonde você não está crescendo em maturidade? Aonde você precisa crescer em maturidade? A servir. A deixar de ser servido. A de se envolver. A de abrir espaço para que outros cresçam. É hora de você examinar seu coração diante da mesa. Por isso que nós vamos hoje partir o pão e beber do cálice. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por mais este momento precioso na tua presença, Senhor. A tua palavra foi exposta, o teu sacramento foi ministrado, a lembrança do sacrifício de Cristo veio ao nosso coração, Senhor. Que isso sirva de cura para as nossas almas. Que isso transforme as nossas vidas, ó Deus. Remodele a nossa visão de mundo. Que essa igreja possa ser uma igreja submissa, Deus, à tua vontade. Não uma igreja que tenha uma ortodoxia fria e vazia, mas uma igreja que tenha uma ortodoxia vibrante, debaixo da vontade graciosa do nosso Deus e Salvador. Nós colocamos nossas vidas, transformamos nossos corações. É isso que nós te pedimos. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.